Abre sua Bíblia comigo no livro de Esther. A palavra Esther, um dos significados é estrela, brilha. Esther foi uma mulher, uma jovem que sofreu muito no início da sua vida, mas que se tornou rainha. E nós vamos ver essa história. Esther era judia, do povo de Israel. A palavra do Senhor diz que na época do Império da Pérsia, o rei Assuero, no capítulo 1, dominava desde Suzã a 120 províncias, desde a Índia até a Etiópia. E era o império mais forte que tinha. Era econômico, governo, todo tipo de autoridade e de suprimento que o ser humano precisava, passava debaixo das ordens do rei Assuero. Ele tinha uma mulher que chamava Vasti, a rainha, e a rainha, ela tinha uma natureza também muito forte, porque ninguém é rainha se não tiver natureza forte. Mas a rainha um dia, ela confrontou a ordem do rei Assuero. E por isso ela foi destituída. Ela é destituída e o rei fica sem esposa oficialmente. Aí começa a história dessa moça chamada Esther, que nasceu e seus pais logo em seguida falecem e ela cresce sem pai, sem mãe, uma órfã, uma pessoa carente de todas as necessidades afetivas. Lógico que depois um primo chamado Mardoqueu, que era mais velho do que ela, adota Esther. Veja esse texto comigo, capítulo 2 do livro de Esther, verso 5. Entre mentes, nesta época, certo judeu da tribo de Benjamim, chamado Mardoqueu, filho de Jair, neto de Semir e bisneto de Quis, vivia na cidade de Suzã. Ele havia sido levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre todos os que foram presos e conduzidos ao cativeiro, juntamente com Joaquim, rei de Judá, Mardoqueu era pai de criação de sua prima, também conhecida por Esther, pois ela não tinha pai e nem mãe. Mardoqueu passa a ser o pai adotivo de Esther. Eu quero usar uma linguagem figurativa aqui. E você vai entender o que é Esther e o que é Mardoqueu numa visão escatológica para o cristianismo nos nossos dias. Esther é uma figura da igreja. Mardoqueu é uma figura dos ministérios. Efésios capítulo 4, verso 11. A igreja, ela é gerada em Cristo Jesus e em Cristo Jesus Ele ajunta um corpo de pessoas improváveis. Improváveis. Pessoas que se tornaram órfãs,
depois que Adão e Eva desobedeceu o Senhor. Pessoas carentes de uma paternidade verdadeira, pessoas feridas e machucadas. Essa adoção em Cristo Jesus, ela tem um instrumento de ação paterna visível em Esther, segundo a nossa linguagem aqui do relacionamento de Esther com Mardoqueu, que são os ministérios. Os ministérios, eles têm a função de criar bem Esther para um grande projeto, para um grande momento. Nós estamos vivendo nos últimos dos últimos dias. Os últimos dias começaram quando Jesus estava fisicamente entre nós. E eles vão terminar quando o Senhor Jesus voltar. Nós estamos muito próximo desse momento. Nós estamos muito próximo desse instante, da volta do Senhor. E a igreja, ela precisa sair dessa orfandade e sentar no lugar que Deus estabeleceu para ela. Quando Mardoqueu adota Esther, ele sabia o que Deus queria fazer. Ele tinha uma visão do que Deus faria. Isso aconteceu literalmente. Então, quando eu e você chegamos à igreja, nós temos que nos entregar aos ministérios que são os Mardoqueus da época, da nossa geração, para que eles nos preparem para o grande momento, para o grande instante, talvez o mais importante de todos, que vai ser o arrebatamento dessa igreja maravilhosa, que Cristo Jesus gerou. Esther, talvez não, com certeza, não tinha ideia do que Deus iria fazer na vida dela. Quando nós entramos na igreja, nós não temos ideia do que o Senhor vai fazer aqui. Nós temos ideia que nós iremos para o céu. Quem vai para o céu aqui? Quem é salvo? Todos nós sabemos. Desde o primeiro dia que convertemos, nós temos essa convicção interior que somos salvos. Você tem dúvida da sua salvação? Quem tem dúvida da sua salvação? Quem tem certeza que você vai ser arrebatado? Levanta a mão, levanta bem alto. Se o irmão não levantou, leva ele para Cristo agora, né? Essa convicção, mas Deus tem algo especial que Ele quer fazer antes. Deus tem algo, isso é um propósito eterno, que Ele vai fazer antes do arrebatamento. Mardoqueu era um apaixonado pelo projeto eterno. E a Bíblia diz que ele se torna pai adotivo de Esther. Talvez o único que acreditou naquela menina órfã, chamava Mardoqueu. Presta bem atenção, as pessoas podem não acreditar em você, mas a igreja acredita em você. Nós estamos aqui porque nós acreditamos em você. Nós pregamos todos os dias porque nós acreditamos em você. Seu pai pode não acreditar em você, seu marido pode não acreditar em você, sua esposa pode não acreditar em você, seu patrão pode não acreditar em você, mas aleluia. Mas os Mardoqueus da fonte da vida acreditam em você. Nós acreditamos em você. A Bíblia diz aqui, veja comigo, meu irmão, olha o que diz: Mardoqueu era pai de criação de sua prima Esther, pois ela não tinha pai nem mãe. Esther
era uma moça bonita, atraente. Mardoqueu havia trazido para sua casa, depois da morte dos seus pais. Tratava com todo carinho como filha. O apóstolo Paulo diz: por esta causa eu me torno prisioneiro. Por esta causa eu coloco meus joelhos no chão e oro e creio. Mardoqueu era um homem assim. Ele olhou Esther e ele sabia, ele tinha convicção que ele precisava preparar alguém. E quando Vasti é tirada, aí que essa convicção aumentou. Eu vou dizer algo para você com bastante segurança: todas as instituições que davam esperança para a sociedade caíram no descrédito. Só uma não caiu no descrédito: é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mardoqueu olhou para Esther e começou a visualizar o que Deus iria fazer. Olha para o irmão que está perto de você, diga para ele: tu pensas que a vida vai piorar? Olha para ele, olha bem nos olhos dele: não vai piorar. Deus está preparando você para ocupar o lugar que Esther teve no passado, e através de você haverá uma grande libertação na sociedade. Mas o que eu creio, ele cria. Ele não era uma pessoa iludida. Ele era uma pessoa que compreendeu o propósito eterno de Deus. Ele leva aquela mocinha para casa, uma improvável. Esther, naturalmente, jamais poderia se tornar uma rainha com uma projeção que Vasti teve, se não fosse a mão do Deus Todo-Poderoso, se não fosse a ação de Deus através do seu pai adotivo. Ouça o que eu vou dizer a você com bastante segurança no meu coração. O que Deus está fazendo contigo aqui na Igreja Fonte da Vida, você verá no seu futuro. O que esse irmão disse? Deus abriu a porta para ele em 30 dias. Cadê ele? Eu não duvido, meu irmão. Eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Deus. Ele é o Deus que move. Ele é o Deus dos improváveis. O apóstolo Paulo diz, e eu quero ler esse texto, porque esse texto para mim é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui. Irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre o quê? Nascimento. Pessoas improváveis. Esther, uma órfã. Quando eu era criança, no interior de São Paulo, meu pai viajava e ele demorava uma semana, 2, e eu ficava com febre. Aí minha mãe falava para mim: seu pai vai voltar daqui tantos dias. No outro dia a febre passava. Eu sentia a falta dele, e muita. Quando meu pai chegava, minha vida mudava. Eu sentia a presença dele. Eu falava com ele, e ele tinha uma maneira muito diferente. Ele me esperava dormir e ficava, e eu fingindo que estava dormindo,
Ele ficava lá em cima fazendo as orações dele, olhando para mim. Aquilo me trazia segurança. Agora você pensa uma menina que perde o pai e a mãe, a sua estabilidade emocional, seu coração, um coração necessitado de afetividade que só o pai e a mãe pode dar. Só o pai e a mãe pode dar. E de repente alguém a chama, toma uma posição paterna sobre ela e começa a prepará-la para uma mudança de vida futura, que ela só iria entender alguns anos depois. Eu não sei qual foram as suas carências, eu não sei como seu coração chegou aqui, se sangrava muito ou pouco, mas uma coisa eu sei: aqui você encontrou amor, carinho, uma palavra de esperança, e o que Deus vai fazer na sua vida, homem nenhum pode impedir que Ele faça. Homem nenhum, instituição nenhuma pode impedir que Ele faça. Mardoqueu creu. E a Bíblia diz que o Senhor não nos chamou muitos sábios. Eu fico ouvindo alguns amigos meus pregando. Eu gosto de ouvir pregação. Eu larguei tudo por Jesus. Quando começa a falar assim, eu falo: meu Deus do céu, eu podia ter sido isso, eu podia ter sido aquilo, eu podia ter sido isso, eu era para ser isso, eu era para ser aquilo. Hoje eu sacrifico a minha vida por Jesus. Comigo é diferente. É uma honra, é um privilégio, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, ser escolhido para ser sacerdote do Deus Altíssimo. Eu não tenho como pagar essa vocação, esse chamado. Ele pegou um improvável. Ele pegou um improvável. E sabe o que Deus vai fazer contigo? Ele vai te dar tantas bênçãos. E quando eu chegar o momento em que Esther é coroada, Esther sai do orfanato e é colocada num trono e é coroada como rainha. Você vai sair da sua dificuldade e Deus vai te pôr numa posição e vai te colocar como príncipe aonde você estiver, para a honra e glória dele. É esse Deus que faz maravilhas. Sabe por que eu prego há quase 50 anos a mesma mensagem? Porque ela ainda não cumpriu. Meus olhos vão ver. Meus olhos vão ver. Quando Mardoqueu chamou Esther, ele estava olhando para a posição que era de Vasti. Quando Mardoqueu falava com Esther, preparava Esther, ensinava os caminhos do Senhor para Esther, os olhos de Mardoqueu estavam no trono. Sabe o que Deus faz aqui quando você entra? Eu estou olhando você não aqui, mas nas posições altas, para que você seja luz e sal neste mundo. Deus está nos preparando. E o segredo é a obediência. E o segredo é a lealdade. E o segredo é a submissão. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Põe o verso seguinte, o verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar quem? Levanta suas mãos e fala: para envergonhar os fortes. Fala: Deus vai usar a minha vida, na minha fraqueza, vai aperfeiçoar o poder de Deus, para que a honra e a glória seja dele. Deus pegou uma moça chamada Esther, só tinha a palavra profética, estrela,
Põe a mão no ombro do teu irmão, fala: a palavra que Deus te deu é: você é luz, é sal. Você pode até não estar brilhando, mas vai brilhar em nome de Jesus. Lá no orfanato, o que adiantava ser estrela? Estou falando que ela estava no orfanato, não, na sua vida de órfã, né? Não adiantava nada, ela só queria o pai. Nesse momento que você está vivendo, talvez você só quer o suprimento da sua necessidade emocional, física ou financeira, mas ouça, não preocupe com isso, Deus vai te suprir, mas Ele tem algo muito maior para a tua vida. Ele tem um propósito muito maior para a tua vida. As nossas necessidades, Deus usa para nos atrair para Ele. Porque se não tivéssemos necessidade, nós não estaríamos aqui. Se tudo tivesse bem, a gente não viria. Viria no final do ano, na virada. Viria de 2 em 2 meses. Ou fazia um favor para Deus para vir na ceia. Mas as nossas necessidades nos atraem para o altar. É a maneira que Deus tem de nos segurar. Pode ficar tranquilo, Deus vai suprir suas necessidades, mas o que Ele tem para você é maior do que isso. Deus tem uma posição para você, para que antes da volta, antes do arrebatamento, Ele possa ainda ministrar o poder dEle pela graça ao ser humano. Porque o grande projeto de Deus não é derrotar o diabo, Ele já fez isso. O grande projeto de Deus é a salvação da humanidade, é a salvação do homem. E é por isso que Deus tem misericórdia e paciência. Quem já teve vontade de falar: Senhor, envia essa pessoa para o inferno? Quem já teve? Levanta a mão. Você não fez, mas teve vontade. Fala: esse aí não merece. Levante bem alto. Você dá vontade de falar: oh Deus, me dá poder para orar para ele descer rápido. Aí depois de 2 anos você encontra o sujeito na igreja chorando. Você olha para ele e fala: não é possível. Esse foi o problema de Jonas. Deus falou para Jonas: prega. Ele falou: não vou não. Deus falou: vai lá. Ele entrou no barco, dormiu. Precisou de sacudir o barco, cair no meio do mar, um peixe engolir ele lá dentro, para morrer medroso. Falou: Deus, tem misericórdia. Puf, o peixe jogou ele fora. E Deus falou: prega. Eu não vou, prega, não vou. Quando ele pregou, Nínive arrependeu e falou: sabia. Por isso que eu não queria pregar. Porque esse povo ia converter, o Senhor ia perdoar eles. O coração duro. Dá um abraço no seu irmão e fala: não seja Jonas. Não faça isso. A vontade plena de Deus. Aí você pensa: a igreja vai subir agora? Não vai. Porque antes da igreja subir, ela tem que ocupar uma posição de destaque e mostrar para o mundo o amor de Deus. E eu vou te falar um absurdo, humanamente falando. Você vai dizer: é impossível isso acontecer. As pessoas vão rejeitar. As pessoas vão rejeitar. O ser humano é assim. As pessoas ligam para mim muitas vezes no programa: apóstolo, por que não tem milagre na igreja? Eu falei: mas eu entendo, Marreiros. Lázaro ressuscitou. Todo mundo viu o homem morto. Foram lá no enterro. Depois foram lá quando Jesus tirou a pedra. Mandou tirar a pedra. Ressuscitou. Sabe o que eles fizeram? Fizeram uma reunião. Falou: vamos matar Lázaro. Para que o povo não acredita. O povo fez isso. Então aí você entende. Apóstolo, não tem milagre. Mas como não tem? Quando a glória de Deus descer, e vai descer de uma maneira poderosa para aperfeiçoar a igreja. Aleluia. Quem quer ser aperfeiçoado pela glória de Deus? Quem crê que a glória de Deus vai nos aperfeiçoar?
vai tornar a igreja madura, vai tornar a igreja madura. E esta era a função de Mardoqueu: fazer com que Esther tivesse uma visão e tivesse a maturidade, para que no tempo da escolha ela fosse colocada na posição de rainha, e para no momento certo, e nós vamos ver isso, no instante do tempo de Deus, no Kairós, ela fosse usada. Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão, e na minha, para o tempo certo. Eu não posso ser irresponsável, falar para você: Jesus Cristo vai voltar amanhã. Não sei, pode ser. Jesus Cristo vai voltar daqui 30 anos, não sei. Jesus Cristo vai voltar daqui 100 anos, eu não sei. Eu tenho que viver como se Ele fosse voltar hoje, dentro do projeto dEle. Mas uma coisa eu sei: antes da volta vai acontecer 2 eventos tremendos. A glória de Deus vai descer sobre a terra. Isso pode ser hoje à noite? Pode. E as pessoas serão tocadas? Sim. Deus pode usar as redes sociais para levar o poder dele? Pode ou não pode? Quem crê que você chegando em casa, de repente a glória de Deus vai vir sobre a tua vida? Eu não estou falando de avivamento. Avivamento está falando de curas, de dons, de libertação. Isso nós temos aqui. Estou falando de glória de Deus que aperfeiçoa, que nos amadurece, que faz um processo dele, imediato, pela graça, e faz com que a igreja seja sem mancha, sem ruga e nada. Amém ou não? A glória de Deus vai descer. Deus está preparando-nos para receber a sua presença, através dos ministérios. Você vem aqui, Bispo Davi está pregando 8 horas, Bispo Arrúbia às 10, Bispo Fábio às 5, esse irmão de vocês aqui agora, né? Aí você vem segunda, os pastores, terça outros pastores, quarta, quinta, sexta. Você está ouvindo a palavra. Deus está preparando o seu coração. Deus está fazendo com que você saia do seu lugar de improvável para se tornar uma pessoa vocacionada para ocupar uma posição de destaque na sociedade, para que a glória de Deus seja manifesta através da sua vida. Antes do arrebatamento nós vamos ter este momento. Aí, este eu posso prever. Eu creio que nós teremos, no mínimo, mais 20 anos de um grande mover de Deus. Quem quer estar nisso? Quem quer? Levanta suas mãos. A glória de Deus te dá temor. Temor não é medo. Temor não escraviza. Temor é prazer. Temor é alegria de estar vivendo diante de um Deus santo. E eu vou profetizar isso em todos os lugares que eu colocar os meus pés. Essa nação vai ser cheia da glória de Deus. Essa nação vai andar no temor da presença do Senhor. Essa nação vai ver a glória de Deus. Mardoqueu está falando, Esther está ouvindo, e Deus vai fazer algo tremendo na terra ainda. Depois desse momento em que a igreja chegar à sua maturidade, Deus vai colocar ela como um referencial. Por isso que eu sempre digo, a pessoa fala comigo: o que é igreja? Igreja é uma organização? Não. Igreja é um organismo. Igreja não é uma organização. O organismo é organizado, mas igreja não é uma organização de business. Igreja é a porta do céu na terra. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja
é morada de Deus. A igreja é o instrumento que Deus vai usar para destruir os poderes das trevas. Quando eu estou na igreja, aliançado com a igreja, Deus trabalha através dos ministérios na minha vida. Efésios 4:11 é claro. A nossa maturidade, Deus está trabalhando-nos através da palavra, e a glória de Deus vai vir. E vai nos levar a ter, não um avivamento, nós temos periodicamente, mas uma visitação da glória de Deus, um voltar para a palavra, o temer a palavra, o viver a palavra. E eu e você vamos falar como João: os mandamentos do Senhor não são pesados para mim, porque andamos na palavra. Deus está preparando a mim e a você. Quantos querem ser Esther nessa geração? Você quer mesmo? Qual é a palavra? Obediência. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Levanta a mão, fala: Senhor, eu quero. Fala novamente, fala: Senhor, eu quero. Sabe a oração que eu fiz um dia? Eu nunca me considerei uma pessoa apta para ser um pastor. Pelo contrário, não queria. Eu não queria. Eu não me achava digno de ser usado por Deus. E eu tinha uma pessoa que me discipulava, talvez esteja até nos assistindo, pessoa querida. Ele era da cristã evangélica e depois nos ajuntamos num grupo. E ele era uma pessoa, estudava muito a Bíblia, lia muito bem, tinha uma oratória boa, não era tão... Eu melhorei muito, mas eu só usava calça jeans. Tinha duas. E não ligava muito. Ele não, ele tinha um perfil de pastor, na minha ótica, naquela época. E eu falei: Senhor, me ajuda a ajudar esse irmão. Eu quero ajudar ele em alguma coisa. Aí um dia eu ouvi o Senhor me chamando e falando comigo: eu vou usar a sua vida. E eu tive um momento com ele, falando com Deus. Falei: Senhor, eu sei que o Senhor está falando comigo. Eu não tenho qualidade para ser pastor. Deus falou comigo: não é ser pastor. Eu quero usar a sua vida. Eu quero usar você. Deixa eu te conduzir. Isso foi aqui em Goiânia. Eu gostava muito de esporte. E jogava razoavelmente bem. E amava o esporte. Nós fomos disputar um campeonato em Jundiaí, São Paulo. E eu falei: Deus, eu vou levar todos esses Novos Testamentos. Peguei lá eu era amigo do pessoal dos Gideões, enchi minha Bíblia de Novo Testamento e vou distribuir, mas com uma condição: o Senhor me abençoar e eu jogar muito bem nunca. Fiz um bom negócio com Deus. Enchi a mala de Novo Testamento. Cheguei, nós ficamos no alojamento e eu era titular do time. E estava tão feliz. Eu não vou falar quem jogou aquela época dos outros times, que vai falar: não acredito. Mas era só gente. Eu falei: esse é meu campeonato, né? No outro dia de manhã, um diretor do clube, o Jaó tinha uma equipe muito boa. Ele chegou: César, vem cá. Ele falou: teve uma resolução na CBB, Confederação Brasileira de Basquete. A decisão foi ontem. Só vai poder jogar quem nasceu em 54, porque era sub-18.
quem nasceu em 56, quem nasceu em 55 não vai jogar. Ele falou para mim: infelizmente, nós vamos ter que tirar você do time. Eu era um garoto, estava... Ele fechou a porta, eu ajoelhei, falei: por que o Senhor fez isso comigo? Por que, Deus? Eu enchi minha mala de Novo Testamento. Eu ia distribuir para todo mundo, Deus. Como que o Senhor perde essa oportunidade? Sabe o que Deus falou comigo? Nada. Nadinha, 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 nadinha. E eu fiquei tão decepcionado que eu cheguei para o diretor, falei para ele: estou indo embora. Ele falou: não, fica com a gente. Como que você vai embora? Eu falei: não sei. Eu vou embora. E saí. Louvado seja Deus que me tirou daquele campeonato. Graças a Deus por isso. Eu vou dizer algo para você hoje. Deus tem um contrato para você assinar. Quem quer ser usado por Deus? Quem quer ser usado? Levanta suas mãos. Agora presta bem atenção: esse contrato não tem as cláusulas. Ele está em branco. É Deus, você assina e Deus já assinou. Quem quer aceitar isso? Ah, se eu tivesse jogado basquete, eu seria um miserável. Como Deus foi bom! Como Deus foi bom! Quem sabe se os pais de Esther tivessem vivos, ela não teria o coração para submeter a palavra de Mardoqueu. As circunstâncias que nós estamos vivendo, que parece que é ruim para nós, quando nós entregamos na mão de Deus, Ele passa a ter o controle de todas as coisas. Você quer ser usado por Deus? Deus vai fazer uma grande obra na terra. Eu não tenho idade para me iludir mais. Eu não estou me iludindo. Ilusão é para adolescente. O que eu estou pregando para você hoje é uma realidade. Deus vai fazer algo tremendo na terra. E Deus está procurando os improváveis. Os improváveis que vão dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser usado. Eu quero assinar o contrato. Eu não sei se daqui 10 anos eu vou te encontrar aqui, eu vou te encontrar em um país, ganhando muito dinheiro, sendo uma pessoa influente, mas sendo um profeta para aquela nação. Eu sei que Deus pode fazer isso. Aí você diz: eu não tenho idade mais. Quem falou? Ou eu sou jovem demais, mas Deus não olha idade. Deus também não olha gênero. Deus olha coração. Você quer? Eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Eu sei de duas maneiras: quando tem resistência e quando a resistência cai. Deus está aqui. Deus está aqui. Olha aqui, abaixa a mão só um pouquinho. Você que está em casa também, olha para mim. Há 40 anos atrás, eu estava pregando na Baixada Fluminense, num lugar que se chama Éden. Naquela época já era perigoso lá, não é o Éden lá da Baixada, não o Éden da Bíblia, não. Uma região muito perigosa. Eu era o pregador, o último pregador, aquele que só pregava quando os principais não podiam pregar.
Eu ia pregar à tarde para 40 pessoas, depois do almoço. A metade estava dormindo, 15 estava conversando, e tinha uma irmã da Assembleia de Deus falando aleluia fora de hora. E eu começando a pregar, e eu tive uma visão. Eu vi o globo, e vi 2 mãos colocando uma pessoa nos países, 40 anos atrás. E eu comecei a pregar sobre isto. Falei, olha, irmãos, eu estou vendo um globo aí que a irmã, glória! E eu falei, olha, e tem uma mão colocando pessoas nos países. E Deus sussurrou no meu ouvido, fala, essa pessoa é você. Fala que é você. Eu falei, Deus, essa pessoa sou eu. Os que estavam dormindo, não ouviram. Os que estavam conversando, nem prestaram atenção. E a mulher deu 3 glória a Deus na frente. Fazem 40 anos. Essa palavra tem se cumprido dia após dia. Deus vai fazer isso com a sua vida também.